Salve nação! Estamos finalmente classificados para a semifinal do Paulista, numa partida de quase infartar o torcedor, com mais uma atuação ruim, mas brilhou o João Paulo, pegou o pênalti e estamos classificados, estamos na semifinal. Depois de 3 anos passados de completa humilhação e vergonha, o Santos no seu ano mais difícil vem se reconstruindo muito bem, vem se saindo muito bem, apesar do pouco tempo, apesar das poucas condições, estamos conseguindo apresentar organização e principalmente futebol dentro de campo. Não nesses últimos 5 jogos, que é sobre isso que a gente vai falar aqui. Atualmente somos a segunda melhor campanha de todo o Paulistão e já estamos classificados para a Copa do Brasil de 2025. Só estamos atrás na questão da melhor campanha do Palmeiras. O Palmeiras já é um time pronto, é um time experiente, um time que continua com as mesmas peças, com o mesmo treinador há muito tempo. É completamente outra estrutura, então para vocês verem como o Santos está se sobressaindo muito bem, apesar de todas essas circunstâncias. Visto que estamos na semifinal do Campeonato Paulista, quero falar das últimas 5 atuações do Santos. Depois de pegar o São Paulo, daquela vitória de 1-0 fora de casa, o Santos pegou o Novo Horizontino na Vila Belmiro, perdeu de 2-1, um jogo ruim. Depois fomos ao Morumbi, ganhamos do São Bernardo por 2-1, mas foi uma atuação um pouco melhor, mas ruim também. Depois fomos fora de casa pegar o Red Bull Bragantino e fizemos uma partida completamente ridícula, apática, horrorosa, feia, doída de se ver. Foi o pior jogo da temporada do Santos disparado. Depois pegamos a Inter de Limeira na Vila Belmiro, ganhamos o jogo, foi um jogo um pouco melhor, mas também aquela atuação muito apática ainda, sabe? Aquela atuação meio termo, sabe? Aquele copo meio vazio, foi assim. E pra finalizar, agora a gente nas quartas de finais pegou a Portuguesa, que com o máximo respeito à Portuguesa, que é um clube bem tradicional, tem muita história, mas a Portuguesa nem sequer tem divisão. A Portuguesa foi o pior time que se classificou para um mata-mata. Fez somente 10 pontos. O Santos tinha que passar o carro, irmão. O Santos tinha que amassar a Portuguesa. Não é soberba, não é isso, não é aquilo. É questão de tudo, velho. A estrutura, os jogadores, a condição, tudo. O Santos tinha que amassar completamente a Portuguesa. E o Santos não conseguiu se entender dentro de campo. Faltou movimentação, faltou intensidade. Enfim, as coisas a partir de agora precisam se encaixar novamente, precisam se ajeitar novamente e algumas outras precisam mudar. A gente precisa voltar a apresentar e se quer ainda melhorar o futebol que foi apresentado no início desse campeonato paulista. Temos o desfalque do Otero, isso dói o coração porque o Otero é um dos principais jogadores do Santos, é um dos jogadores que mais são criativos, que mais constroem essa jogada num drible individual, num cruzamento e principalmente a bola parada do Otero, que é muito forte. Jogadores que precisam, né? Rapaziada, vamos aí, né? Tá na hora, né? Semifinal. Vamos dar mais de si, vamos tentar algo diferente, vamos treinar algo diferente. Primeiramente, o senhor Casares, pelo amor de Deus, se o Carille colocar ele no próximo jogo contra o Red Bull Bragantino, não tem condições. É uma teimosia tremenda. Ah, Dave, mas não tem o Otero, o Juliano não pode jogar todos os minutos, vai colocar quem? Eu não sei. Por isso eu até montei essa escalação aqui pra gente, ó. Esse seria o time ideal até então. João Paulo, Joaquim e Gil na zaga, Rainer pela esquerda, Felipe Jonathan também não tá tendo condições, Aderlan pelo lado direito, se recuperar e enfim, João Schmidt, Pituca e como um meio armador eu deixo ali quem? Me falem vocês, deem a opinião de vocês. E no ataque, Guilherme pela esquerda, Furt como centroavante e Pedrinho deve cair pelo lado direito, com o desfalque, infelizmente, do nosso gênio Rômulo Otero. Então assim, voltando do Casares, em todas as partidas que ele atuou,
Ele teve sequência, ele teve oportunidades e, cara, ele não consegue criar, ele não aparece pro jogo, ele não pede a bola. Eu tenho uma raiva, eu tenho um ódio do ser humano que tem a camisa 10 estampada nas costas e não aparece pro jogo, irmão. Não levanta a mão pra pedir a bola, chama a responsabilidade, mas eu tenho uma raiva disso que vocês não têm noção. Irmão, se você é o camisa 10, você dá a voz. Você tem que ser o pica, você tem que ser o brabo, velho. Você tem que ser a referência. Eu vejo no jogo o Casares, ele aproxima, ele tá com espaço, por mais que o espaço seja pequeno, ele não pede a bola, irmão, você tem que pedir a bola. Por mais que seja pra você devolver, pra você movimentar depois do passe, mas faz alguma coisa. Então, teve sequência, teve oportunidade e não fez nada nesses dois jogos, não, pelo amor de Deus, confundi. Nesses jogos que ele jogou, que foram muitos. Teve muita oportunidade, até agora nada. Torço para que melhore, espero para que melhore, tá trabalhando para isso, sei que é um cara que tá buscando melhorar nos treinamentos, tá sendo intenso, mas no jogo ainda não dá. Casares não pode de maneira alguma ser titular, tá? Isso não tem condições. O Felipe Jonathan, por exemplo, é outro que está com uma atuação bem abaixo, já fez algumas partidas muito boas. Não vem naquela sequência, naquela carniça que vem o Casares, né? Mas ainda assim, não pode ser o titular. Dá o lugar pro Rainer na esquerda, traz o Aderlan pra direita e a gente resolve as laterais. No eventual segundo tempo, ele pode entrar, fazer um jogo ali mais tranquilo, correr mais porque vai estar nos minutos finais ou na etapa final, enfim. Agora, em relação ao Guilherme e o Pedrinho, que são os atacantes do Santos. Rapaziada, vocês são bons jogadores, vocês são esforçados, vocês demonstram raça, demonstram amor à camisa do Santos Futebol Clube. O que eu mais gosto no jogador é isso, irmão. Você vir demonstrar que você tá com amor, você tá com vontade, você está com orgulho de jogar vestindo essa camisa aqui. Beleza? O Guilherme, pelo amor de Deus, Guilherme. Você é brabo, irmão, você tem uma ótima finalização, mas esse seu drible de só dar o tapa pro lado e correr, não dá, é manjado. Se o Santos não consegue se sobressair em velocidade, como foi contra a Portuguesa, por exemplo, que o time ficou completamente retraído, o Guilherme não jogava, não conseguia driblar, porque ele só sabe driblar em velocidade. Ele dá o tapa, pum, e corre para a linha de fundo e tenta fazer o cruzamento. Então, Guilherme, treina outros dribles, cara. Vai, puxa de volta, passa o pé pela bola, irmão, dá uma pedalada, ginga pra cá, puxa pra cá, faz um swing de corpo, pelo amor de Deus, gente. Os caras parecem que é duro. Repito, são bons jogadores. Gosto muito do Guilherme e gosto muito do Pedrinho. Só que eu não quero acreditar que seja só isso. Eu sei que vocês podem mais. E eu quero esse a mais a partir de agora, na semifinal e, se Deus quiser, numa final pra gente ser campeão. Mas pra gente ser campeão, pra gente sonhar, a gente tem que melhorar em todos os aspectos. Além de retomar aquele excelente futebol, aquela partida contra o Corinthians que a gente amassou completamente os caras, deu uma aula de futebol que era pra ser 4-5. Irmão, tem que ser aquilo ali. Se não for aquilo ali na semi e na final, a gente tá lascado. Porque os 3 times que o Santos perdeu nesse Campeonato Paulista são os que estão agora na semi e numa eventual final. O Red Bull, o Novo Horizontino e o Palmeiras. E a gente pega o Palmeiras se passar... Se o Santos passar e se o Palmeiras passar, obviamente, mas a gente pega um Palmeiras com essa suposição, né, de se passar, primeiramente na Vila Belmiro e segundamente no Allianz Parque. Então já é uma tarefa bem mais difícil. Por isso, Guilherme, inova, faz diferente, treina algo novo, evolua nesse aspecto, porque você é muito veloz, você ajuda muito na marcação, só falta esse drible a mais, irmão. Falta aquele swing, aquele molejo, vai lá, pá, sabe? Dá uma pedalada, puxa, sabe? E o Pedrinho tem um drible muito bom, é bem melhor que o Guilherme no 1 contra 1, só que não faz a finalização e tem dificuldade na definição da jogada. Então, melhorem esses aspectos, porque o Gil e o Joaquim, eu vejo eles muito seguros, apesar que o Joaquim cometeu alguns erros, mas ainda vejo eles seguros, compactos. As laterais do Santos, com o Rainer e o Aderlan também, estão indo bem. O meio campo, meu Deus do céu, com o Pituca e o Schmidt muito bem, tirando a questão de quem vai ser o meio armador. No ataque, eu ainda vejo essa dificuldade. O Furt tá muito bem, tô gostando muito da atuação do Furt, era pra ter feito um golaço. Mas nas pontas, eu vejo que falta algo a mais. Será que
devíamos dar a oportunidade pro Patati no lugar do Pedrinho e trazer o Pedrinho para fazer uma flutuação nas costas do Furt? Ou tacar o Pedrinho para a esquerda e fazer o Guilherme fazer essa flutuação nas costas do Furt? Sinceramente, não acredito que o Carille vai fazer nenhuma dessas opções que eu tô falando para vocês, tá? Pelo meu conhecimento do professor Fábio Carille, ou ele vai colocar o Rincon ou o Nonato, mas acho que ele ainda vai insistir sim no Casares, tá? Pelo que eu conheço do professor Fábio Carille, ele vai continuar insistindo no Casares, mesmo visivelmente a gente sabendo que não tem mais condições do Casares ser titular. Tem que ganhar chance? Tem que ganhar chance, mas no segundo tempo, ali nos minutos finais, na partida inteira, irmão, não tem condições. O Santos perde criatividade, enfim, eu não vou ficar falando do Casares aqui, desses aspectos, senão eu vou ficar falando aqui até amanhã só sobre isso. Repetindo, acredito que ele vai insistir no Casares, mas eu colocaria ou mesmo outro atacante para fazer essa flutuação, o Guilherme já atuou nessa posição, ou até mesmo o Rincon e dar mais liberdade para o Schmidt ou para o Pituca. O Nonato também é outro que não tem condições ali para jogar como titular. Enfim, nesse aspecto do meio campo, a gente precisa mudar. O Juliano não aguenta jogar os 90 minutos. Quem dera 40, imagine 90. Então precisa ajeitar e mudar essa questão. Seja mudando a formação? Não sei. Seja colocando outro jogador? Não sei. Mas nesse aspecto a gente precisa mudar. Não dá mais para o Casares ser titular. Temos um jogo treino agora contra o Corinthians no sábado, né? Acho muito interessante fazer um jogo antes da semifinal. Não esperava isso, ainda mais um jogo treino contra o Corinthians, do nada assim. Mas já falei pra vocês que o presidente do Santos, o Teixeira, é muito próximo, tem uma boa relação com o Augusto Melo do Corinthians. Então isso pode acontecer, essa troca até mesmo de jogadores, essa troca de ideia. É uma parceria que o Santos pode possivelmente jogar na Neoquímica Arena. Enfim, eles são próximos, têm uma boa relação. Acho interessante esse jogo. É um jogo treino com um nível bem acima, por ser um clássico em si, né? Se tivesse transmissão, se tivesse direito a público, iria lotar, por mais que seja só um jogo treino, porque é Santos e Corinthians. Tem aquela rivalidade muito boa. Então é um jogo treino pra gente importante, porque o Red Bull Bragantino é um adversário dificílimo. Os caras meteram 3-0 nas quartas de finais contra a Inter de Limeira. Então é importante se preparar contra o Corinthians. Pô, David, mas o Corinthians, os caras nem se classificaram. Já foi, irmão. O Corinthians, falando sem clubismo, o Corinthians tem um time forte, tem um time bom, tá? Apesar dos resultados negativos nesse Campeonato Paulista passado, os caras se ajeitaram agora com um novo treinador. O Garro é um bom jogador. O Yuri Alberto, né? Esse infeliz, tá se recuperando. Então, assim, o Corinthians é um bom time hoje em dia e é um excelente adversário pro Santos fazer esse jogo treino, testar novas ideias, se preparar principalmente. Não esperava esse jogo treino, fiquei feliz, espero que seja transmitido. Tenho certeza que não, mas espero. E a gente só vai ficar sabendo depois o resultado no final. Mas, Carille, treina. Tudo isso que eu falei, ele não vai fazer isso, né, gente? Ou vai, mas não dá pro Casares jogar ali, treina outro jogador, treina outra formação, quem sabe um 4-4-2 com o Furt e o Morelos, ou com o Furt e com o Guilherme, e deixa os dois volantes ali, ou treina um 4-2-3-1, eu não sei, mas a gente precisa mudar esse aspecto da formação para encontrar um melhor jogador para atuar no meio campo. Se o Juliano estivesse jogando os 90 minutos, acabou. Tudo certinho, coloca o Juliano, tudo certo, vamos pra cima dos caras. A gente precisa só mudar no futebol aqui, na movimentação, tal. Não, mas sem esse homem no meio campo, tenta mudar essa formação, as escolhas, não sei. Na semifinal e na final, o pau come, a coisa vai ser... Entende? Então tem que se preparar, o futebol tem que voltar, aquele futebol que a gente começou, que deu essa bela campanha para o Santos Futebol Clube. Também perdemos o Otero. Então, Carille, contamos com você. Você errou muito nesse jogo contra a Portuguesa, mas não é nada para cair o mundo. Meu Deus, o Carille isso, o Carille vergonhoso. Não, gente. Olha a campanha maravilhosa que o Carille fez. Né? É normal oscilar, errar. Tudo bem, o Santos não tá jogando nada nesses 5 jogos, mas de fato o que o Carille errou muito foi agora contra a Portuguesa. Então, vamos acreditar, vamos sonhar, vamos com muita humildade, vamos com os pés no chão, mas vamos com cobrança. Sem apontar dedo na cara e falar que é isso, que é aquilo, já que esse não presta, que... Calma, vamos cobrar, mas com calma, com humildade e vamos pra cima deles. Sem medo, não me interessa, Red Bull, não me interessa, irmão. É o Santos, é o Santos, é o Santos,
É nóis.